Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo de número 10. Vamos pegar o versículo. Aleluia. Versículo 19. Aleluia. Lembra, irmão, que quando você tomou uma decisão diante de Deus, Deus te deu autoridade. Essa autoridade Deus te deu para você exercer essa autoridade no mundo espiritual. Que diz assim no livro, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, por favor. Depois os irmãos poderem se sentar. Nós vamos ler só o versículo 19, que diz assim. Em alguma Bíblia deve estar em outra tradição, porque eu estou tão bobo com essa Bíblia aqui. Como é que ficou essa Bíblia? Aqui, ó, que a irmã Jéssica fez. Meu Deus do céu. Aleluia. Que diz assim, versículo 19. E eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Amém? Vamos ler de novo. E eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus amado, Deus bendito, fala conosco, que nós possamos entender a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmão, que poder e que autoridade é essa? Pisar em quê? Em escorpiões e serpentes. Irmão, confesso para os irmãos que eu sou muito medroso de cobra, irmão. Eu sou muito medroso. Estava na casa da minha irmã lá, em Cabo Frio, estava chovendo muito. Aí quando eu abri o portão assim para sair, eu vi uma cobra pequenininha assim. E eu já estava fora, eu já estava na rua. Irmão, eu dei um maior voltão no quarteirão para não. Fiquei 3 dias saindo e dando aquela volta, achando que a cobra estava ali. Sangue de Jesus tem poder. Meu irmão, que é isso? Cobrinha pequenininha. Meu irmão falou também que ele saiu da casa dele lá, viu uma cobra mais ou menos com 1,5 metros. Aí ele pegou uma perna de 3 lá e matou a cobra. Irmão, eu não vou matar não, eu vou sair fora, entendeu? Mas no mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual, Deus te deu poder para pisar em serpente e escorpiões. Irmão, serpente, eu acho que não é só eu que tenho medo não, muitas pessoas têm medo de cobra. Quando se fala em escorpião, então, irmão, o escorpião dá aquela picada na pessoa, já era. Mas essa autoridade vem dos altos céus. Essas serpentes e escorpiões é no mundo espiritual. A Bíblia fala que não lhe fará dano algum. Me faz lembrar, irmão, quando o apóstolo Paulo estava navegando, estava naquele navio, e a cobra foi e mordeu ele, e todo mundo ficou espantado. Aquela cobra era muito venenosa e não aconteceu nada com aquele homem. Aleluia. Me faz também lembrar, irmão, sobre o anjo que fechou a boca dos leões ali, que não devoraram Daniel. Irmão, essa autoridade que Deus está apresentando para conosco nesta noite. Ele falou, eis que eu te dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Essa autoridade não é para pisar sobre o seu irmão. Essa autoridade não é para você se achar o bambambam e esculachar o seu irmão, achando que você é melhor do que fulano, do que secano. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós fazemos parte de um corpo. Muitas das vezes você é o braço direito, muitas das vezes você é o dedo mindinho, muitas das vezes você é o pulso desse corpo, muitas das vezes você é a coluna, muitas das vezes você é a orelha, muitas das vezes você é a canela de fogo. Tomara que seja, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, cada um no seu divino lugar, cada um no seu divino lugar, respeitando a autoridade de cada um. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 13, fala que todos devem se sujeitar às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus.
a autoridade que existe foram por Ele estabelecida. Deus estabeleceu a autoridade. Eu conheço um sargento e ele falava: meu irmão, eu não quero, mas eu sou obrigado a ser um homem de Deus, porque ele, pelo carro que ele tem, ele é um policial, ele é autoridade de Deus, mas ele serve a Deus, tá? ele se torna uma autoridade no mundo que nós vivemos da lei. Ele é autoridade. E se ele abordar alguém que está de moto, ou de bicicleta, ou de carro, a pessoa tem que fazer o quê? Parar. A pessoa tem que parar, porque ele é autoridade. O pastor estava contando uma certa vez que tinha um homem de 1,5 metro, um homem bem baixinho, bem gordo, bem baixinho, e esse homem estava dirigindo uma carreta, irmão, de 22 pneus, uma carreta gigantesca, e teve um guarda da Polícia Federal, acionou ele e ordenou para ele parar. Aí daqui a pouco sai lá daquela carreta um homem baixinho dirigindo uma carreta imensa, e ele entregou a habilitação dele ao policial. O policial também era da mesma estatura dele, mas do mesmo outro lado tinha outro homem também, alto, forte, e o policial pequenininho, de pequena estatura. A gente vê, é a autoridade que a pessoa está exercendo. E tem pessoa que vive fora da lei, fora da autoridade, não respeita a sua autoridade, não respeita. O patrão, ele é autoridade no mundo profissional dos seus funcionários, dos seus colaboradores. O funcionário, ele tem que acatar as ordens da empresa e respeitar. Caso contrário, ele vai ser convidado a ser retirado daquela empresa conceituosa, não é verdade? Então, nós temos que respeitar as autoridades que por Deus foram o quê? Estabelecida. Aleluia. Nós temos autoridade que foi estabelecida. Aleluia. E diz também no livro de Hebreus, lembra-se dos líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observa-se o resultado da vida que tiveram e imita a sua fé. Aqui o escritor aos Hebreus está falando para nós lembrar do nosso líder, observar a vida dele, se ele está pregando a palavra de Deus, se ele está transmitindo algo agradável sobre a fé, e se ele estiver dentro desse padrão, o que a Bíblia fala para a gente? Imitá-lo a ele. Irmão, confesso que não tem como nós imitar todos os pregadores, todos os líderes, todos os pastores. Que tem pastor, tem líder, tem evangelista que está deixando a desejar, não está, aleluia, dentro do padrão, a vida dele não está de acordo com a palavra de Deus. Como que nós vamos imitar um homem desse? Mas ele é autoridade, mas como é que vai imitar? Ele está fora do padrão da autoridade, está fora. Se for imitá-lo, nós vamos cair, porque ele não está exercendo a fé, não está exercendo, não está fora do padrão bíblico, está fora. Outro pastor falou para os certos pastores auxiliares na reunião da convenção, e ele falou assim: irmão, eu tenho um sentido no meu coração que eu tenho que botar o irmão em outro campo, em outra igreja, em outro lugar. Esse tempo aqui eu acho que já acabou para o irmão. De presente momento, aquele irmão aceitou. Pastor, então deixa eu ir. Ele saiu do gabinete do pastor no dia da convenção, e o pastor falou isso com ele em secreto, ali em particular. Ele falou: então deixa eu ir falar com a minha esposa, para a gente vai mudar de igreja com o pastor. Quando ele saiu do gabinete do pastor, os outros colegas dele pastores, ele falou assim: ó como é que a pessoa distorce a palavra. O pastor quer me tirar lá da igreja, e eu só saio de lá, sabe como? Assim, ó, dentro do caixão.
O pastor quer me tirar. Irmão, no mesmo dia, ele pegou o carro dele, foi em direção à casa dele. Antes de chegar na casa dele, sofreu um acidente e morreu ele e quem estava no carro com ele. Não se levantam contra o homem de Deus, que é a autoridade que Deus estabeleceu na igreja para nós respeitar. Aleluia. E hoje, irmão, nós, se tivéssemos um Pedro, um apóstolo Pedro dentro da igreja, eu acho que se ele tivesse na mesma unção, aonde que Anania e Safira mentiram para o homem de Deus, não mentiram ao homem, mentiste ao Espírito Santo de Deus, a gente teria muito velório. O culto não ia ter culto, não ia ter culto, porque estão desrespeitando a autoridade de Deus. A Bíblia, irmão, ela revela bem claro sobre a autoridade de um pastor na igreja. O pastor, deixa eu ver que os irmãos sabem, ele está no lugar da igreja como se fosse o quê? O anjo da igreja. O anjo da igreja. E se nós formos estudar sobre a angiologia, existem anjos que têm um nível mais elevado do que o outro. Os anjos são ministros do Senhor, estão para ministrar e obedecer e executá-lo a ordem do Senhor. Os anjos queriam estar no lugar de cada um de nós para pregar o evangelho. Eles iam pregar sem se cansar. Mas quando eles terminavam de pregar, as pessoas não se arrependessem, os anjos iam fulminar a pessoa. E é pelo amor. A Bíblia fala para a gente produzir fruto de quê? De arrependimento. Produzir fruto de arrependimento. Não produz fruto de guerra, de contenda, de confusão, mas produz fruto de arrependimento ao Senhor. Aleluia. Respeitando a autoridade divina do Senhor Jesus Cristo, que botou em nosso caminho para representar a nossa vida no dia do juízo final. Irmão, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando as autoridades, irmão, estão quando as autoridades estão assim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E diz também no livro de Tito, capítulo 3, versículo 1, lembra a todos que sujeitam as ordenanças, a autoridade, seja obediente e seja sempre pronto a fazer o bem. Quando você sujeita a autoridade, você não vai fazer o mal, você vai fazer o bem. Aleluia. Quer respeitar uma autoridade? Faça o bem, obedece, entra nos padrão. Aleluia. Você vai estar no nível, sabe como? O nível de receber bênção. O nível de receber bênção. Aí é aquele versículo que fala assim, eu não correrei atrás de bênção, eu sei que elas me alcançarão. Tem crente que não recebe bênção porque não está submetendo a autoridade divina que Deus botou para nos obedecer. Aleluia. Tem crente que não está recebendo e nem vai receber, irmão. Tem crente que não vai receber. Quer receber a bênção? Obedeça. Sujeitai-vos a Deus. Aleluia. Resistir o diabo e ele vai se mandar no teu caminho. Porque eu não vou se meter com a vida da irmã Núbia, com a vida da irmã Jéssica, com a vida de fulano, porque eles obedecem o pastor deles, eles não faltam ao culto, eles são obedientes, quando não dá o dízimo, mas sempre está dando oferta, sempre está presente, está contribuindo com a presença dele, com boa vontade. Eu nunca vi aquele crente triste no culto, quando o canto hino lá, o irmão ele tenta também cantar, na hora do culto, da glória a Deus, aleluia. Como que o diabo vai se meter na tua vida, irmão? Aleluia. E questão, até a tua saúde começa a estar no outro nível. Começa a estar no outro nível, porque você está sobre o quê? Sobre uma obediência. Eu me lembro uma vez que eu não desobedeci, que eu aprontei. Minha mãe falou assim, hoje eu vou trabalhar,
Eu não quero que ninguém solta pipa, vai para o campo, anda de bicicleta. Falei, minha mãe falou isso aí, então eu vou subir na árvore. Fui lá, irmão, subi na árvore. Até hoje eu tenho parafuso na perna por causa da desobediência. Tem uma cicatriz aqui que foi 52 pontos. Quebrei o fêmur e arrebentei. Sabe por quê? Fruto da desobediência. E quando nós produzimos fruto de arrependimento, a gente produz fruto automaticamente de obedecer. Obedeça a Deus. Obedeça. Eu sei o que eu vou fazer aqui. A gente pensa assim, eu sei o que eu vou fazer aqui. Eu não estou gostando, mas eu estou obedecendo. Entendeu? Entendeu o mistério? Eu não estou gostando, mas eu estou obedecendo. Que a Bíblia fala que a ira do Senhor vem sobre os filhos da desobediência. Se a mãe ou o pai tiver 2 ou 3 filhos, se um for desobediente e o outro for obediente, ela vai comprar presente até para os 2, mas para o outro não vai comprar com aquele prazer. Não vai comprar com aquele prazer. Vai se alegrar mais com o outro que obedece. Deus tem um presente para você. Seja obediente. Irmão, 1 Timóteo capítulo 5. Olha só que versículo fantástico. 1 Timóteo capítulo de número 5, versículo 17. Aos presbíteros que lidera a igreja. Aí Josias. Aos presbíteros que lidera a igreja são dignos de dupla honra. Por quê? Por causa do trabalho, da pregação e do ensino. Aleluia, Jesus. O presbítero tem que estar para batalha. Ele é alvejado pela bênção do Senhor com dupla honra. Aleluia. Isso não serve só para os presbíteros, serve para você também, tá? Para você que está trabalhando, que está se esforçando, que está pregando, que está se esforçando, Deus vai te abençoar com dupla honra. Deus vai honrar você no teu trabalho, nas suas finanças, na sua casa, no seu casamento, com seus filhos, aonde você chegar, Deus vai honrar você duplamente mais do que você pensa. Glória a Deus. Aleluia! Que maravilha, irmão, é obedecer. Jaqueline tem um vocabulário, eu não sei se essa irmã tem, que o marido tem que fazer o quê? Aprender com a letrinha, obedecer. Aí. Meu Deus do céu, aí, 4 letrinhas. Obedecer e mais nada. Isso é um desafio. Mas a gente obedece. A gente obedece. Glória a Jesus. Então, a gente se esforça para obedecer em todas as áreas. A gente não está na contramão sobre a vida de ninguém. A gente não está na contramão sobre a vida do nosso pastor, contra os nossos filhos, contra a nossa esposa. Eu oro, irmão, para mim a cada dia ser um bom esposo. Eu oro, eu me esforço. Eu quero ser um bom esposo, quero ser um bom pai, quero ser um bom amigo, quero ser um bom obreiro na igreja. Eu me esforço. E não é difícil não, irmão. Thales Roberto, ele lançou um hino, fácil demais viver em paz. Não sei se é Thales Roberto, né? Fácil demais viver em paz. A gente que complica tudo, irmão. Tá tudo certinho. Aí o ser humano vai lá, desobedece. Aleluia! Isso não é legal. Não faz isso. O ser humano vai lá, ó, a saúde dele até não sei aonde desobedeceu e vai perdendo a qualidade de saúde. Vai perdendo o nível da saúde. Desobedeceu, vai perdendo o nível até, irmão, da fé, da unção, da crença. Vai perdendo. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Sobre esse assunto de autoridade, bom, é extenso. Mas eu quero finalizar aqui ainda. Ó, desde o início, fácil conhecer o fim. Olha só que palavra maravilhosa para nos escrito lá no livro de Isaías 46, versículo 10. Isso é Deus falando, desde o início, fácil conhecer o fim. Desde os tempos remotos que ainda vira, digo, o meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Aleluia. Deus, Ele é interessado em te abençoar. Ele sabe, desde
desde o início, Ele sabe o fim. Mas a escolha é nossa. No livro de Deuteronômio fala, ó, eu que ponho o céu e a terra como testemunha contra ti. Eis que ponho a bênção desse lado e a maldição desse lado. E Ele dá a dica: escolhe, porém, a bênção. Escolhe a bênção. Quando a pessoa obedece o caminho do Senhor, escolheu a bênção, para que viva tu e a tua família, a tua descendência, a sua casa, vai viver sobre baixo a bênção do Senhor. Aleluia. E aquele irmão que era para dar errado, vai dar certo. Aquelas palavras que as pessoas profetizaram, que lançaram palavra de maldição na tua vida, quando você escolhe a bênção, aleluia, aquela maldição vai cair por terra em nome de Jesus, porque você escolheu. A nossa vida é vida de escolha. Escolhe a bênção, escolhe obedecer, escolhe estar do lado do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Escolhe estar do lado do Senhor. Vamos escolher. Para finalizar, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim, ó: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono, seja soberanias, poderes e autoridade, e todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aleluia, irmão, isso é tremendo. Isso é tremendo. Todas as coisas foram criadas por Deus, para Ele. Você foi criado para Deus. Você, aonde você está, você foi criado para Deus. Aonde Deus botou você, já estava no propósito de Deus. E ninguém vai tirar você de lá, ninguém vai tirar você daqui, se Deus não permitir. Foi tudo criado por Ele, para a honra e para a glória dEle. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi tudo criado por Ele. Seu casamento foi criado por Ele. A sua vida foi dada por Ele. O seu ministério foi dado por Ele. Eu quero lembrar os irmãos que cada um de nós temos autoridade no mundo espiritual. É normal um crente falar: ora por mim, ora por mim. É normal, isso aí é normal. Mas você tem autoridade de entrar lá e orar por você mesmo. Você tem condições de mudar a história da tua vida no mundo espiritual. Não permaneça, não fica mendigando nada, porque Deus te deu a autoridade para pisar sobre a serpente, e a serpente não vai atrapalhar a tua vida. Os escorpiões não vão impedir o seu caminho. Nada e nem ninguém vai atrapalhar o plano que Deus tem preparado para você. Desde a fundação do mundo, já estava escrito o nome lá, Jéssica, Josias. Olha só que lindo. Aleluia. E Deus foi escrevendo a história, irmão. Aleluia. O inimigo, que ele vem em forma de serpente, que ele quer apagar a história que Deus planejou para você. O inimigo, ele é rico em propósito em destruir os planos que Deus fez para você. Mas Deus nos deu poder para pisar nesse plano, nas serpentes e nos escorpiões. Amém? Que Deus vos abençoe. Que o Espírito Santo vai falar alto, claro e sonoro em cada coração, em nome de Jesus.